Aê! Finalmente chegou a vez de transformar a guirlanda. Tô aqui com a nossa cartola que foi feita no último vídeo e vou mostrar como é difícil essa nova versão. Eu sei que eu falei pra vocês que eu ia manter ela dessa forma, né? Só ia acrescentar itens. Se eu chegar aqui e simplesmente colocar minha cartola, eu já dei uma super carinha de Páscoa pra ela. Porque eu posso colocar cartola, posso colocar um coelho, mas como é a nossa última guirlanda, ou pelo menos do desafio de um ano mudando a mesma guirlanda com a mesma base, eu optei por fazer uma coisa um pouquinho mais diferente. Deixar essa guirlanda com uma cara que ela nunca teve. E como que eu vou fazer isso? Vou começar tirando o laço e as flores. Volto com a próxima etapa. Flores e laço retirado. Nós estamos aqui com a nossa boa e velha base. O que eu vou fazer agora? Lá atrás eu comentei com vocês que a intenção era não cortar, mas como parece que a minha guirlanda é fã de lockdown, nós estávamos completamente fechados, eu precisei adaptar com algumas coisas que eu tinha em casa. Então nós colocamos a era toda picadinha aqui no meio. E eu vou tirar toda essa era. E voilá! Nossa guirlanda quase sem roupa, hein? Quase completamente pelada. Para quem tá chegando nesse vídeo agora e perdeu como eu fiz essa parte, eu tenho o vídeo da guirlanda aqui, a primeira montagem aqui no canal também. A filha tá falando que é para eu fazer assim, então provavelmente ela vai colocar em algum lugar por aqui. Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu comprei um buquê de samambaia, abri ele no meio, não cortei. E preguei ele aqui, coloquei ele com o fecho fácil aqui na guirlanda. Deixei o talinho para um lado, ó, e espalhei as folhas. Vocês devem estar pensando como que essa maluca vai pegar essa guirlanda e fazer algo completamente diferente. Não dá mais para tirar leite de pedra daí. Aqui é que vocês se enganam. O que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar que essa samambaia é toda aramada e eu quero trazer esse movimento mais para dentro, mais abraçando mesmo o contorno da minha guirlanda. Como eu não vou cortar, porque provavelmente depois eu vou reutilizar essa samambaia em outra coisa, o que eu vou fazer? Aproveitar o aramado, trazer movimento e ir trazendo elas, contornando, puxando ela para fechar minha guirlanda. Não vai fechar inteira, é claro, porque uma peça só aí é pequena, mas ela vai ajudar a desenhar esse contorno. Com as folhas de samambaia rearranjadas, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui com as folhas de era e vou começar a espalhar a partir daqui do fim da samambaia, ou de quase o fim da samambaia. Qual que vai ser o truque aqui? Como a nossa era tinha alguns talinhos mais compridos, eu vou dar uma espalhada nela, aí eu venho, assim como a gente fez no ano passado, vou enroscar ela entre a trama da própria guirlanda, mas eu vou precisar vir com um fechinho aqui em cima para travar no lugar. Mas como existe a possibilidade das folhas que eu tenho não ser o suficiente, justamente porque tá tudo fechado, eu não tenho onde comprar, nós vamos se virar com o que tem em casa. Então qual vai ser o macete? Vou vir aqui com o fecho fácil, vou passar ele por um único cipózinho aqui, ó. Um pedacinho pequeno. Venho aqui entre as folhas. E travo. Por quê? Vai ficar mais fácil para eu esconder depois. Aí o que eu fiz aqui? Eu vou e corto o excesso. A vantagem é que com o mesmo fecho fácil eu vou conseguir colocar vários. Fechei todo o círculo da minha guirlanda. Uma parte tá com samambaia e a outra com a era. Sobrou alguns galhinhos de era aqui dos que já estavam cortados. O que eu vou fazer? Eu vou vir vendo onde ficou mais crítico e vou cobrir um pouquinho esse espaço. Se você já conseguiu esse efeito, já cobriu esse espaço, você pode espalhar um pouco aqui por entre as samambaias também. Embora não tenha necessidade, porque nesse espaço ainda irão as flores. Então, como eu falei, eu vou olhar aqui onde está mais esburacado, mais pelado,
e vou colocar as minhas eras. Estou prendendo aqui já o último pontinho. Às vezes é necessário colocar esse fechinho em mais de um ponto, tá? Não tem problema. Lembrando que a gente precisa fazer de uma forma que dê para esconder depois. Pronto. Coloquei a era como se ela estivesse subindo mesmo, porque a era é uma planta, é uma trepadeira, então ela sobe se enroscando e dá esse aspecto mesmo, com uma ou outra folha mais espaçada e tal, e é esse aspecto que eu quero trazer, bem natural mesmo. Próximo passo. Vamos lá com as nossas magnólias. Eu só tinha dobrado o cabo dela. O que eu fiz? Desdobrei. Aí eu vou ver onde eu quero colocá-las aqui na minha guirlanda. A princípio eu vou colocar uma aqui e a outra fazendo o mesmo contorno do outro lado. Naquele mesmo esquema, e enroscando entre as tramas da própria guirlanda e aproveitando os fechos fáceis que já tem aqui pela minha guirlanda, já que já está segurando outros amiguinhos. Além da possibilidade de você colocar quantos forem necessários, só tomando esse cuidado para esconder, porque ele não é bonito para ficar aparecendo, né? Agora pode ir. Com as magnólias colocadas, eu acho que magnólias. Vocês podem perceber que algumas folhas da samambaia ficam meio solta. Eu posso vir e prendê-las em outros pontos aqui, da mesma forma como a gente fez com as folhas de era. É só vir, passar com o fechinho aqui, pode ser até no galho da outra coleguinha que tá passando mesmo, ó. Que às vezes ela não quer aceitar o desenho que você quer dar, fica essa solução. Feito isso, aquele passo, olhar de frente para ver como vai ficar pendurada. Eu acredito que depois de pronto eu vou aprender melhor algumas dessas magnólias. Mas eu tenho aqui 2 lírios e uma hortênsia, que são as que sobraram do nosso arranjo, que é o que vai vir aqui na minha base. Além disso, nós temos mais um galho de magnólia ainda. E o meu laço e a minha cartola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para eu identificar como eu vou montar esse arranjo a partir de agora. Só colocar por cima mesmo para ir sentindo. Tô dando só umas enroscadas aqui bem superficial, tá? Não tem nada preso ainda. Ok. A cartola eu perdi por algum lugar, mas vai encaixar. Então eu vou colocar mais ou menos assim. Mas passo a passo eu vou mostrando para vocês como fica. A terceira magnólia colocada, que é o maior elemento aqui que vai entrar na minha guirlanda, eu vou colocar o segundo maior, que seria o laço. Lembrando que a guirlanda a gente sempre olha de frente para saber como que ela vai ficar pendurada. Vou vir aqui com o laço, escolher a posição que eu vou colocar e vou prender aqui com o fechinho por entre os galhos mesmo. Com o laço colocado, próximo passo vai servir com o meu lírio. O legal do aramado é justamente você poder virar para onde você quer. Então eu vou escolher aqui a posição que eu quero meu lírio. Lembrando sempre, coloquei um item, antes de travar bem aqui para ter certeza, o que eu vou fazer? Vou virar e vou olhar na posição como vai ficar. Porque às vezes, como era o caso aqui, ele estava se amontoando junto com as outras e não estava cobrindo o espaço que eu precisava cobrir. Então, eu mudei um pouquinho a posição e vou prender agora com um lacrezinho, com fecho fácil. Para eu conseguir posicionar melhor as flores na guirlanda, eu posso fazer isso aqui, ó. Entortar bem ela, que aí a hora que eu encaixar, a flor já vai ficar numa posição mais legal, onde ela vai ficar mais visível também. Bem, seja fixado no lugar, eu já vou cuidando aqui, olhando se está muito fecho sobrando, vou cortando se tiver algum muito comprido, ou enroscando ele por dentro das tramas da própria guirlanda. E
por enquanto assim. Vou deixar ela de castigo um pouquinho, inclusive acabei de descobrir que eu vou ter que fixar um pouquinho melhor essa minha hortênsia. Mas eu vou deixar essa guirlanda aqui esperando um pouquinho. E vou vir com a minha fita. Essa aqui é uma fita de cetim da Cromos. Não tem código nada aqui, senão eu passava. Mas enfim, qual que é o truque aqui? O que nós vamos fazer? Eu quero colocar alguns gomos de fita espalhados pela nossa guirlanda. Então é mais ou menos como a gente faz o laço. Ó, eu começo aqui. Não quero esse anel muito pequeno. Eu vou franzir o primeiro. Subir. Franzir o terceiro. Mas eu quero só com 3. Não tenho necessidade de fazer aí mais camadas. O que eu vou fazer? Prendi no meio. Vou cortar o meu excesso de fita, se minha tesoura colaborar, porque... Ah, cortou, só porque eu recolhi a tesoura. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todo mundo aqui pra cima e com o próprio lacrezinho eu vou dar uma volta aqui pra prender. Aí é só ajeitar. Vou fazer vários desses. Ó, fiz vários gomos, em 2 eu deixei essa pontinha de fita. Eu descobri uma coisa interessante. No mesmo rolo tinha 2 tons de fita, ó, um mais claro e mais escuro. Vai dar um efeito bem interessante aqui, não tem problema. Qual foi o cuidado que eu tomei? Eu peguei uma das fitas que eu usei aqui no rolo. Não vou usar, fazer mais laços com essa cor-de-rosa, porque essa cor-de-rosa é fita do ano passado e eu já não tenho mais. Se você comprou um rolo novo, pode fazer esses anéis com as 2 cores de fita também, que fica bem legal. O que eu vou fazer com eles? Eu vou espalhar em vários pontos da minha guirlanda. Até por isso que eu já deixei esse rabinho mais comprido. Aqui, aqui onde já tem os arranjos que eu vi que ficou com buraco, eu já posso ir direto e aproveitar o próprio laçarote aqui para ir tampando esses buracos. Deixei o aramezinho aqui, o fecho fácil já comprido, justamente para eu poder encaixar aqui na guirlanda. Vamos lá, nossa guirlanda já tá indo aí pro caminho da finalização. Não falei que ia ficar bem diferente? Ó, nós não temos nenhuma dessas aqui, bem completona. Vocês devem estar se perguntando, e esse monte de buraco, né? Vamos lá. Antes de eu dizer como eu vou cobrir esse monte de buraco, eu deixei separado aqui alguns gominhos, pro caso de eu precisar depois que eu colocar tudo. Eu tenho aqui 15 ovinhos, tem vídeo no canal também, tá lá no vídeo onde eu mostro como faz uma cenourinha, ele é super simples. A única diferença aqui é que eu usei alguns ovinhos do que eu havia comprado pronto sem palitinho, e como é um aramezinho, eu usei ele pra aproveitar aqui, justamente porque esse aqui eu consigo entortar. Mas basicamente aqui o que eu vou fazer? Eu vou espalhar os meus ovinhos por todo o meu arranjo. Como são 3 cores, eu vou alternar entre elas. Inclusive aqui no meio do arranjo, tá? Ah, tá quase pronta. Ainda tem umas transparências aqui que eu preciso esconder e eu vou mostrar como eu vou fazer. E falta o nosso chapéu. Filha tava aqui fazendo bullying comigo até agora, tá? Porque pra quem não ia mudar nada na guirlanda de Páscoa, eu praticamente refiz ela inteira, né? Ah, truquezinho. Como eu falei, ó, eu colei um bico de pato embaixo aqui do meu chapéu, para eu poder colocar ele na minha guirlanda e se eu conseguir enxergar. Pronto, vou olhar de frente, vou ser egoísta, vou olhar primeiro, tá, eu vou ter que empurrar ele mais pra cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Não tem lugar para eu colocar ele onde eu quero, o que eu vou fazer? A louca do fecho prático, né? Eu vou fazer uma alça aqui, onde eu possa colocar esse meu chapéu. Ó. Coloquei, aí eu vou vir com o meu bico de pato nele. Nossa, difícil é enxergar. Ah, foi. Vamos lá. Vou lá. Vou olhar de frente pra
saber onde eu preciso colocar mais algum laçarote. Eu vi que aqui embaixo da minha guirlanda eu preciso colocar, então como eu já deixei alguns separados, eu vou vir aqui e já vou colocar para dar acabamento. Tem um monte de galho aqui, eu posso usar os próprios galhos para prender esse laço. Tcharam! Não falei que ia ficar completamente diferente? Além dos ovinhos que eu distribuí por vários pontos, o que eu fiz? Eu coloquei umas borboletinhas que eu tinha, elas são tipo de pena mesmo, de pena de passarinho. Dá dó de passarinho, mas enfim, eu já tinha borboleta. E eu coloquei aqui em um outro ponto de transparência. Agora eu vou pendurar na porta. Antes disso eu estava esquecendo de passar o pulo do gato para vocês. Leila, não fiz a cartola, eu tenho um coelhinho em casa que seja de palha ou de pelúcia. Posso substituir? Pode. Tá rolando campeonato de videogame na sala, vai ter uns áudios vazados. Oi, mas eu tampei a cara do bicho, né? Não tenho esse. Posso colocar um laço super grande ou colocar mais flores e colocar os de MDF? Pode. Eles ficaram virados aqui, era pra ficar um de frente pro outro, mas vai faltar habilidade. Ou seja, e voilá! Assim ficou a nossa guirlanda. Engraçado que um ano depois eu acabei refazendo ela nas mesmas condições que eu fiz da primeira vez. Em pleno lockdown e usando só o que eu tinha em casa, porque estava tudo fechado, não tinha onde comprar mais nada. E olha só, ficou completamente diferente. Dessa vez foi uma mudança radical, uma mudança que não houve nenhuma outra aqui no canal para essa guirlanda. E qual foi a nossa proposta? Mostrar que com pequenos truques, trocando apenas alguns itens, você pode reutilizar a mesma decoração o ano inteiro, sem mostrar para todo mundo que é o mesmo itemzinho. Sem mostrar para todo mundo que é aquele mesmo item sempre, porque ele tá sempre de cara nova. Mas por enquanto é só. Se você gostou, curte, compartilha, segue o canal. Tem dica no Instagram também, aproveita. E detalhe, estamos rumo aos 500 seguidores e a proposta ainda tá de pé. Vai sim rolar o sorteio do kit de mesa posta com 4 jogo americano, 4 guardanapo e 4 argola. Mas para isso eu preciso identificar vocês. E qual é a forma de fazer isso? Deixa comentário, coloca se gostou da guirlanda ou não, ou se não gostou pode colocar também, ou só coloca o eu quero para eu conseguir identificar você e poder sortear lá na frente. Por enquanto é só. Beijo!